Olá, pessoal. Então, continuando a última parte dessa sessão 1.2, só para a gente se situar. Então, nós estamos falando de situações bidimensionais, né? Ou seja, condução calor bidimensional em X e em Y, em regime permanente, ou seja, o tempo é igual a zero, sem geração de energia nos pontos. Lembrando que você tem aqui uma derivada de segunda derivada parcial de segunda ordem, porque nós estamos analisando x e y, tá? Só para a gente relembrar. Então, eu tô só mostrando essas ilustrações, já foi feito na parte 2. Então, aqui você tá vendo que a gente vai analisar a temperatura em y, em x, tá? Aqui nós temos uma malha, nós temos os pontos, né, ponto nodal, os pontos, que nós vamos ver a taxa de transferência de calor em cada ponto, tá? Nós podemos analisar no interior da malha, por exemplo, esse ponto 5, eu estou analisando esse ponto 5, todos esses, por condução, todos eles vão ser afetados, né? A temperatura está vindo aqui, está vindo por aqui, você tem essas temperaturas em cada nó, tá? Então, eu estou analisando a taxa de calor em cada nó, que é o objetivo do estudo da condução dimensional. É determinar a taxa ou o fluxo de calor que é transferido através do material, e aí eu vou usar nó por nó. E também esse perfil de temperatura, eu vou substituir sempre na lei de Fourier, para condução ou para convecção, tá? E assim eu tenho uma abordagem no sistema bidimensional, que é X e Y. Aqui sempre a gente faz essa áreazinha que é o que eu delimitei, aqui é o delta Y, aqui é o delta X, delta Y, delta X. Lembrando, para cá X é positivo, para cá X é negativo, para cá Y é positivo e para cá Y é negativo, tá bom? Aqui ele vai analisar na superfície, que é convecção, aqui ele vai no interior, que é condução, ok? Só para a gente relembrar. Então, ele fala assim, ó. As trocas térmicas condutivas podem ocorrer de maneira multidimensional devido às hipóteses simplificadoras que pode ser considerar as taxas de calor em algumas direções, tornando o problema unidimensional. No entanto, existem muitas aplicações físicas, a taxa de calor condutiva é significativa em duas direções, configurando dessa maneira um fenômeno bidimensional. Assinale a alternativa que ilustra um exemplo de uma situação prática em que a condução de calor ocorre de forma bidimensional em regime permanente. Então, isso acontece quando, pessoal? Quando você tem uma placa, e essa placa é retangular, né, com temperaturas constantes e distintas, especificadas nas quatro extremidades, nos quatro nós. É isso que acontece. E aqui ele coloca para nós que a resposta à placa retangular é um exemplo de temperaturas específicas nas extremidades e que apresenta taxa de calor significativa em duas direções, figurando, portanto, um caso bidimensional. A situação da parede extensa e fina é unidimensional, o aquecimento da barra cilindra de câmeras de cerâmica é unidimensional, o calor transferido por uma panela também é unidimensional, tá? Então, quando a gente tem análise de superfície de forma, né, que você tem ali a forma da superfície, que já falamos lá na primeira apresentação, então você tem a bidimensional, tá? E aqui ele dá um exemplo para nós. Uma empresa utiliza materiais radioativos para gerar energia em sua instalação, e uma vez que a vida útil do material é atingida, a sua eficiência diminui o ponto da empresa diminui a ponto da empresa descartá-lo. A prática adotada consiste em enterrar o material no solo em uma região adequada. Porém, mesmo enterrado, as reações nucleares do material mantêm sua superfície aquecida. Nas proximidades do local de armazenamento dos resíduos radioativos, tem-se a temperatura no solo é de aproximadamente 34 graus Celsius. O resíduo está numa profundidade Z, né? Profundidade Z de 15 metros da superfície. O formato da esfera, o formato é esférico, apresenta o diâmetro de 3,5 metros. Considere que o fator de forma da esfera é dado por... Isso aqui eu te dei lá na primeira apresentação da seção 1.2, o fator de forma, você tem lá
todas, para cada forma, você tem uma fórmula correspondente de fator de forma, tá? Então, você tem aqui o nível, material enterrado. Aplique os conhecimentos de transferência de calor e assinale a alternativa que contém a temperatura na superfície da esfera do material radioativo. Então, eu quero saber a temperatura 1, sabendo que a Terra apresenta condutividade térmica constante de 0,51 watts metro quadrado, watts por metro grau Celsius, o que o material radioativo libera 1.500 watts de energia térmica. Então, é a taxa de calor que ele está transferindo aí. Dessa forma, olha só, o que nós vamos fazer? Primeiro, você vai ter que calcular o fator de forma, você vai colocar, você tem o diâmetro que ele já te deu, ele tem o valor de Z, que é a parte na linha vertical, né? Quanto a altura que foi enterrado. Depois que você achou o fator, você aplica na equação de taxa, né, de transferência de calor. Aí você já tem o valor, você tem o valor da taxa que ele te deu de 1.500, você tem o valor do fator de fórmula, que também ele já te deu, a constante ele te deu, e eu tenho que achar esse valor de T1. Então, achamos 1.600 graus Celsius, ok? Então, tá aí o fatorzinho de fórmula. A segunda questão, ele coloca só para você fazer uma análise, ó, você tem convecção aqui e aqui você tem dentro da malha, né? Então, você tem o ponto 4. Quem que tá analisando no ponto 4? Você tem o 2, o 3 e o 6. Logo, então, você tem o balanço de energia, 2 para 4, 3 para 4, 6 para 4, e você tem convecção, porque é a área externa. Logo, fazendo pela lei de Fourier, né? Você tem como ele tem só ou não, no ponto 2 eu tenho só um pedaço, então você vai, como se tivesse delta, deixa eu ver, só ver aqui, em cima, né, então é y, então seria como se você tivesse delta x sobre delta y, só que a metade. Já no ponto 3, olha aqui, ó, no ponto 3, esse ponto aqui tá inteiro, ó, então, esse ponto é inteiro, então você não vai fazer pela metade. Então, você tem a constante T3 menos T4, mais meio de T6 menos T4, porque também o ponto 6 eu tenho só um pedaço, tá faltando aqui o outro pedaço, tá? Mais quem? Mais a convecção, tá bom? Igual a 4. Essa seria a expressão algébrica, tá? Legal, pessoal? Então, assim, aqui ele te dá a representação, né? A equaçãozinha, né? A condução, quanto de convecção. Você tem a condução dentro e a convecção fora. Como há geração nem acúmulo de calor em um nó de malha térmica, a soma de todas as taxas deve ser igual a zero, ou seja, então você tem aí, substituindo-se então a lei de Fourier para os calores de condução e a lei de Newton do resfriamento para a taxa de convecção, resultando na expressão algébrica pedida após simplificação. Então, você tem aí, bom trabalho, tchau!